Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje continuando o nosso curso de Matemática Básica com nossa aula 192. Estamos trabalhando no momento aí com matrizes e determinantes. E na aula passada nós fizemos uma aula introdutória, aí começamos o assunto matrizes e estudamos diversos conceitos, né? Estudamos o que é uma matriz, como nós podemos representar uma matriz, né? Que basicamente uma tabela de valores, né? Nós temos valores colocados em linhas e colunas. Uma matriz n por m, por exemplo, nós definimos aí com uma tabela de valores com n linhas e m colunas. Cada um desses n vezes m valores, né? Seria aí um elemento da matriz. E aí nós estudamos tudo isso aí e nós apresentamos alguns tipos particulares de matrizes, né? Nós apresentamos o que seria uma matriz linha, uma matriz coluna, uma matriz nula. Aí falando de matrizes quadradas, nós falamos em matrizes diagonais, matrizes identidade, falamos em matriz triangular superior, triangular inferior, enfim. Isso aí mais dentro do conceito de matriz, do contexto de matrizes quadradas, né? Que é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Pessoal, para nós darmos continuidade aí, né, ao nosso curso, antes eu gostaria de comentar alguns aspectos aí que eu acredito que eu acabei não mencionando na aula passada. Além de nós termos matrizes quadradas, que são aquelas em que o número de linhas é igual ao número de colunas, nós temos também matrizes, matriz linha, né, que é aquela em que o número de linhas é igual a 1, só tem uma linha, e matriz coluna, em que o número de colunas, que é igual a 1, chamamos de matriz coluna. Nós temos também, pessoal, matrizes retangulares, né? Nós temos esse conceito também de matrizes retangulares, né? Que é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Tá? Então, se o número de linhas for diferente do número de colunas, nós chamamos de matrizes retangulares. Bom, dentro da geometria, do contexto da geometria, nós definimos que um quadrado também é um retângulo, né? Um quadrado não deixa de ser um retângulo, porque um retângulo na geometria nós definimos como aquele quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos e os ângulos formando 90 graus, né? Então aí nós temos um retângulo. Mas no contexto de matrizes, matriz retangular não vai poder ser quadrada, tá? Então nós falamos em matrizes quadradas ou matrizes retangulares. Então, quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Nesse sentido, uma matriz linha e uma matriz coluna, ela também é uma matriz retangular, a menos que nós tenhamos uma matriz 1 por 1, né? Que é uma linha por uma coluna. No caso de uma linha por uma coluna, que é um único número, né? Um elemento, uma matriz com um único elemento, que é a identificação perfeita com os números. Aí nós temos uma matriz que é quadrada, não é retangular, né? Mas ela é uma matriz linha e uma matriz coluna também, né? Enfim, um caso bem particular aí, não vale nem tanto a pena a gente se aprofundar muito nisso aí, porque é mais uma questão, uma questão de curiosidade mesmo. Mas pessoal, eu acho interessante às vezes discutir esses conceitos, né, de uma maneira mais precisa aí, porque a matemática tem muito disso, de você poder esmiuçar um conceito e você entender realmente o que está querendo dizer aquele conceito, você ter clareza, né, daquilo ali, e você ir brincando com os diversos conceitos e você ir analisando, mas quando uma matriz é quadrada, então ela não é retangular, enfim, isso tudo vai fazendo com que você vá solidificando os conceitos, né, entendendo melhor. Outro detalhe, pessoal, que eu comentei na aula passada é o seguinte, né? Eu falei, quando nós falamos em sequências, né, progressão aritmética e progressão geométrica em particular, nós identificamos as sequências como funções que têm como domínio o conjunto dos números naturais. Então a cada natural nós associamos um valor, então por isso nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto e assim por diante, elementos aí da nossa sequência. No caso de matrizes, eu comentei que poderia ser visto aí, né, como uma função de naturais cartesianos naturais nos reais, né? Mas temos que tomar um certo cuidado aí nisso aí, né? Porque na verdade, né, se nós pensarmos numa função g que leva aí tem como domínio naturais cartesianos naturais em R, né? Então nós estamos levando aqui, por exemplo, o 1, né? Começando os naturais no 1 daí, tá? Não começando no 0, que nós definimos esse curso natural começando no 0, mas vamos imaginar os naturais começando no 1, né? Se quisermos ser rigorosos aí com o nosso curso, teríamos que escrever aqui naturais estrela, né?
para excluirmos o zero. Então, de n estrela em n estrela, nos reais. Então, o 1, nós associamos aí o A11, por exemplo, o elemento que está na linha 1, coluna 1. 12, o elemento que está na linha 1, coluna 2, e assim por diante, né? Até nós chegamos ao elemento M, que vai para a linha N, coluna M, né? Então, todos os elementos da matriz. No entanto, pessoal, quando nós definimos dessa forma, nós permitimos que todos os naturais do domínio tenham valor, né? Mas se a nossa matriz for uma matriz N por M, né, as associações aí da função, né, o nosso domínio teria que parar aqui. Teria que parar nesse elemento. E aqui estamos permitindo ele continuar. Então tem duas formas de a gente resolver esse problema aqui. Ou nós associamos o seguinte, nós fazemos o seguinte, que xy, né, nós associamos com o elemento 0 sempre que x for maior do que n, ou o y, né, ou y maior do que m, né, associamos com o elemento 0, e aí nós estendemos a matriz, né, nós entendemos a matriz como sendo o seguinte, aqui está a nossa matriz A, né, e o resto tudo 0. Né? Então nós imaginamos uma matriz infinita aqui, em que todos os outros elementos são iguais a 0, né, mas isso aqui vai embora. E aí nós enxergamos cada matriz como sendo uma submatriz, né, uma matriz que está dentro de uma matriz grandona, cujos elementos são, exceto essa matriz, né, todos iguais a 0. E essa é uma forma de resolver esse impasse aqui. Agora, uma forma mais correta, né, para nós não termos que ficar, uma forma mais simples, né, para nós não termos que ficarmos enxergando como submatriz de uma matriz cujos elementos restantes são iguais a 0, nós podemos fazer o seguinte, em vez de n estrela aqui e n estrela aqui, nós tomarmos aqui 1, 2, até o n, né, cartesiano 1, 2, até o m, né? Então nós mudarmos o nosso domínio e aí daqui para frente não vai aparecer no nosso domínio, né? Então para nós podemos identificar perfeitamente aí com aquela ideia de sequências, é que uma sequência geralmente, quando nós falamos em sequências infinitas, aí vai realmente dos naturais em diante. Mas seria a mesma coisa nós pensarmos em sequências finitas, né? Nós temos também que parar num ponto. E aqui também nós paramos no n, que é o número de linhas, e paramos no m, que é o número de colunas, né? Então fazemos esse conjunto cartesiano, esse outro, né? Só por uma questão de formalidade, pessoal. Eu gosto de discutir essas questões aí porque algum espectador aí mais atento pode observar esse tipo de sutileza aí da teoria aí, tá ok, pessoal? E das explicações que a gente vai passando. Bom, pessoal, mas na aula de hoje especificamente, nós vamos estudar dois conceitos novos aí envolvendo matrizes. Nós vamos estudar o que é a transposição de matrizes, né? Nós vamos falar na transposta de uma matriz e nós vamos falar na igualdade de matrizes, ou seja, quando que duas matrizes são iguais. Bom, turma, o conceito na verdade é bastante simples. Nós temos aqui uma matriz A, né, que nós podemos denotar aí como conjunto aí dos elementos A e J. Ela é uma matriz N por M, ou seja, ela tem N linhas e M colunas. A transposição, né, ou seja, é uma operação, né, que nós podemos fazer com uma matriz. Nós podemos transpor uma matriz. Por isso nós chamamos na transposta, né? Então, quer dizer, a matriz calculada é a transposta. Mas a operação é chamada de transposição. E nós podemos falar em transpor uma matriz. Como é que nós transpomos uma matriz, pessoal? Veja como é que nós estamos fazendo aqui. A matriz B, ela vai passar a ser M por N, ou seja, inverte aí o número de linhas e o número de colunas. E o elemento B e J é calculado como AJI. Veja, inverte-se, né? Por exemplo, o elemento 1, 3 passa a ser o elemento 3, 1 na próxima matriz, na outra matriz, na matriz transposta. O elemento 3, 4 passa a ser o 4, 3. E assim por diante. Qual é o efeito que isso provoca na nossa matriz original? Bom, quando nós calculamos a transposta, pessoal, na verdade, o efeito que esta propriedade aqui, nessa definição, provoca é o seguinte. A primeira linha da matriz A vai passar a ser a primeira coluna da matriz B. A segunda linha da matriz A vai passar a ser a segunda coluna da matriz B. Ou seja, basicamente nós vamos trocar linha por coluna, né? Cada linha vai passar a ser a respectiva coluna da matriz transposta.
Bom, a notação aqui, pessoal, é o seguinte. Este B aqui, por ele ser a transposta da matriz A, nós usamos a notação A com um T em cima, tá? Um T minúsculo que nós vamos usar. Então essa é a matriz transposta da matriz A. Basta trocar linha por coluna, tá ok? Vamos fazer um exemplo aí para ficar bem claro essa ideia de transpor matrizes. Olha só, pessoal, vamos trabalhar esses 3 exemplos aqui. Aqui está uma matriz A. Matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Então ela é uma matriz A, é uma matriz 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. Bom, então o que nós vamos fazer? A nossa matriz A transposta, agora nós vamos usar direto essa notação, né? A transposta, ela vai ser uma matriz 2 por 3, né? Se a matriz A era 3 por 2, a transposta é 2 por 3. E aí nós podemos observar tanto do ponto de vista das linhas, se transformando em colunas, como das colunas se transformando em linhas. Por exemplo, vamos fazer com base nas colunas. A primeira coluna da matriz A, 2, 4, menos 1, vai passar a ser a primeira linha da matriz transposta. Então 2, 4 e menos 1. Veja, a primeira coluna passou a ser a primeira linha. A segunda coluna, segunda linha. 3, 1, 0. Então é bastante simples, né? Observe que a matriz transposta passou a ser uma matriz 2 por 3, né? Então é como se nós pegássemos esta matriz e nós tombássemos essa matriz, né? Mas mantendo aqui a primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha. Se nós pensarmos em relação à linha, também dá certo. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna, tá? Bom, agora nós temos o caso aqui de uma matriz quadrada, né? Então vamos ver a matriz C, calcular a matriz transposta. A primeira linha vai se transformar em primeira coluna da transposta. E a segunda linha vai se transformar em segunda coluna. Observe como matriz quadrada, então tanto a matriz quanto a sua transposta são ambas 2 por 2, matrizes 2 por 2, tá ok? Então no caso da transposição de matrizes quadradas, a matriz resultante ela vai continuar sendo uma matriz quadrada de mesma ordem, né? 2 por 2. No caso de matrizes retangulares, a transposição vai continuar sendo uma matriz retangular. Agora D, né? Matriz D, nós temos a matriz D transposta. Agora é uma matriz linha, né? Que ela tem o quê? Uma linha e 3 colunas. Agora a matriz transposta ela vai ter 3 linhas e uma coluna. De fato, né? A única linha vai se transformar em única coluna. Vai ficar 2 menos 1 e 0. Essa é a matriz transposta da matriz D. Então veja, é uma operação bastante simples, né? Basta nós tombarmos, né? Vamos dizer assim, nós fazermos uma espécie de reflexão aí em relação à matriz, tá ok? Então esse é o conceito de transposição de matriz. Agora nós vamos estudar aí a igualdade de matrizes. Só o conceito de igualdade entre matrizes é bastante simples. Bom, primeira coisa, né, que nós dizemos que duas matrizes são iguais, para nós podermos falar em igualdade de matrizes, nós temos que garantir que a ordem das matrizes é igual, tá ok? Então nós temos que ambas as matrizes são M por M, ou seja, tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. De fato, não vai fazer o menor sentido nós dizermos que duas matrizes com um número de linhas e colunas diferentes sejam iguais, tá? Então nunca uma matriz, por exemplo, 2 por 3 vai ser igual a uma matriz 5 por 7, por exemplo. Não tem cabimento isso aí, tá? Então nós só dizemos que matrizes podem ser, né, eventualmente iguais, se elas têm a mesma ordem, são do mesmo tipo, né? Ambas com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E elas vão ser iguais se os elementos correspondentes são iguais. A definição é bastante simples, né? E para todos os valores, né? Ou seja, quando nós fazemos o I percorrer em todos os elementos da linha, J percorrer todas as colunas, né? Nós estamos garantindo que todos os elementos delas são iguais. Então duas matrizes são iguais, basicamente, se elas têm os elementos exatamente iguais nas mesmas posições, né? Iguais. Então, por exemplo, essas matrizes aqui, estou dizendo que elas são iguais, né? Matriz 2x, 3y e 4, matriz 2 por 2. E aqui também, 2 por 2. Veja que esse 2 já é igual a esse 2. Esse 4 já é igual a esse 4. Esse x, o elemento correspondente aqui é o menos 1. Então o x ele deve ser igual a menos 1. E esse 3y, ele é correspondente ao 9. Né? Então 3y igual a 9. E daqui vem y igual a 3. Né? Passa o
3 dividindo, né? Então fica x igual a 3. Então veja, é um exercício aí, né, para encontrar o valor do x e o valor de y, né, dado que essas matrizes são iguais. Então, resumindo, duas matrizes são iguais, elas têm exatamente os mesmos elementos. Bom, pessoal, finalizando a aula, vamos fazer alguns exercícios aí para nós praticarmos os conceitos que nós vimos aí, né? Esse exercício, inclusive, caiu no vestibular da FAAP. Mas, enfim, ele pede o seguinte, né? Ele deu a matriz A, 2, 4, 3, 5, 2, 1, e a matriz B, né? Só revisando, essa matriz é uma matriz 2 por 3, né? 2 linhas por 3 colunas, e a matriz B é uma matriz 3 por 2. Ele não poderia dizer que a matriz A é igual à matriz B, eventualmente. Mas ele coloca o seguinte, que a transposta da matriz A vai ser igual à matriz B. E, de fato, a transposta da matriz A vai ser 3 por 2. Mas, enfim, vamos colocar essa condição aqui na forma matricial, né? A transposta, 2, 4, 3. Então, 2, 4, 3. E 5, 2, 1. Então, veja que nós transformamos a matriz A, que era 2 por 3, em uma matriz 3 por 2. A primeira linha passou a ser a primeira coluna. E a segunda linha, segunda coluna. Então, essa é a transposta da matriz A. E ele está dizendo que isso aí é igual à matriz B, que é x² menos 2, x mais 6, 3, 5, 2 e 1. Observe o seguinte, todos os elementos que não têm incógnita são iguais, né? 3, 5, 2, 1, 5, 2 e 1, tá? Isso é necessário, tá? Se algum desses elementos fosse diferente, o exercício estaria sendo mal formulado, porque nunca essas matrizes seriam iguais. Bom, mas como ele impôs que essas matrizes são iguais, então esse 4 aqui ele deve ser igual ao x mais 6, né? Que são elementos correspondentes. Então ali, ó, x mais 6 igual a 4, portanto x 4 menos 6, que é menos 2. Então nosso x é menos 2. Ele deu essa outra condição aqui, x² menos 2 igual a 2, né? Nós também temos que satisfazer isso aqui, né? x² menos 2 igual a 2, né? x² menos 2 igual a 2, portanto x² igual a 4, que o menos 2 passou somando, né? Nós temos aí uma equação do segundo grau, porém ela é incompleta, porque não tem o termo em x. O termo em x é nulo, né? O coeficiente do x é nulo. Então x² igual a 4, nós já aprendemos isso aqui no nosso curso. X igual a mais ou menos raiz de 4 ou mais ou menos 2. Mas como pela condição de cima o x deve ser igual a menos 2, aqui o x até poderia ser também igual a mais 2, que ainda assim essa igualdade estaria satisfazendo. Mas como todas as igualdades devem ser satisfeitas simultaneamente, nós temos que adotar o x igual a menos 2. Portanto, x igual a menos 2 é a solução desse problema, tá? O mais 2 temos que desprezar. Vocês poderiam se perguntar o seguinte, né? Mas se nós já encontramos aqui que x mais 6 igual a 4 implica x igual a menos 2, será que teria sido necessário nós fazermos essa outra igualdade aqui? Depende muito, pessoal, porque, na verdade, como a rigor, sim, né? Mas, na verdade, como é um exercício de vestibular, dependendo das alternativas, nós já poderíamos pular essa parte, né? Porque, eventualmente, poderia ser visto que não é necessário. Mas, se fosse um exercício conforme o enunciado, enfim, conforme as alternativas, seria necessário. Por quê? Poderia acontecer de, nesta passagem aqui, nós chegarmos aqui, por exemplo, x igual a mais ou menos 3, por exemplo, né? Que fosse x² menos 2 igual a 7 aqui, por exemplo. Né? Se aqui fosse 7, aí o x seria mais ou menos raiz de 9, raiz igual a mais ou menos 3. E aí, para tornar esta situação igual aqui, nós teríamos que ter x mais ou menos 3. E essa de baixo, x igual a menos 2. E aí teria uma nítida contradição, e aí seria impossível a igualdade de matrizes. Então, eventualmente, poderia ser que o exercício tivesse uma alternativa. É impossível que as matrizes sejam iguais, né? Aí você teria que assinalar essa alternativa. Mas nesse caso, não. O menos 2, ele satisfaz ambas as condições, porque ambas têm que ser satisfeitas, porque a igualdade de matrizes exige que todos os elementos correspondentes sejam iguais, tá ok? Então esse é um detalhe importante aí. Bom, mais um exercício para nós praticarmos aí. O exercício deu a matriz A, que é a matriz 3, 4, 2, 5, matriz 2 por 2, quadrada, né? 2 por 2.
pediu a transposta. Bom, a transposta, a primeira linha vai se transformar em primeira coluna. E a segunda linha, segunda coluna. Então, em vez de 3, 4, 2, 5, ficou 3, 2, 4, 5, também é uma matriz 2 por 2. Aí no item B, o exercício pediu a transposta da transposta. Então ele quer que nós transponhamos, né, esta matriz transposta da matriz A. Quer dizer, qual seria a transposta da transposta? Bom, vamos ver aqui, né? Então agora nós vamos tomar como base esta matriz aqui. Para nós transpormos a linha 3, 2 aqui, a primeira linha vai transformar na coluna 3, 2. A segunda linha, 4, 5, vai se transformar na segunda coluna 4, 5. Agora observe um detalhe, pessoal. A matriz transposta da transposta voltou para a matriz A. 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 5. E de fato é razoável supor isso aí, né? Porque se para nós transpormos a matriz, nós transformamos cada linha, cada respectiva linha, na respectiva coluna, para nós transpormos novamente, nós vamos voltar a pegar as linhas ou colunas, né, da matriz transposta e mudar, né? Mudar cada linha para cada coluna e cada coluna para cada linha. Portanto, nós vamos voltar à matriz original, né? Então, a transposta da transposta é a matriz original. Voltamos para a matriz original, né? Então, aqui nós voltamos para a matriz A. Isso aqui é um fato, tá ok? Isso é um fato, não foi coincidência dessa situação aqui. Então, a transposta da transposta de uma matriz é a matriz original, tá? Então, quando nós transpomos duas vezes. É como, de uma certa forma, né, podemos entender como quando nós multiplicamos um número por menos 1, né? Multiplicamos por menos 1, ele vira negativo. Se nós multiplicamos de novo por menos 1, menos com menos é mais, ele volta ao número original. Então, menos com menos é mais. Então, a transposta da transposta, voltamos à matriz original. Então, a operação transposição aí, ela desfaz, né? Ela desfaz aquilo que a transposta fez e voltamos aí para a matriz original. Bom, pessoal, então a aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!